não vou, me deixa. Aí eu vou deixar ele ali chorando sozinho. Isso é birra de criança, mas é birra de criança que parece uma competição entre mãe e filho e professor e todo mundo se batendo e ninguém ganha. Tô aqui para te ajudar a lidar com a birra das crianças. Joga isso fora. Porque birra de criança não tem nada a ver com quem ganha ou quem perde na discussão. Na verdade, a birra da criança nada mais é do que falta de comunicação. A criança não sabe se comunicar ou o adulto é que não sabe entender. Qual desses você acha que é o problema? Imagina que você tá com fome, que você tá com sono, que você tá cansada, que você tá exausta, ou que a sua vida tá chata, a rotina tá chata, nada muda. Tem como você ficar feliz nessa situação? Não tem, né? A maioria das birras, a causa é uma dessas, ou fome, ou cansaço, ou sono, ou alguma coisa dessas, a criança não está confortável. E você que é adulto também, se estiver nessa situação, você também vai ficar com seu humor alterado. A outra questão é, às vezes a criança está querendo alguma coisa, está sentindo alguma coisa, não consegue explicar o que ela está sentindo. Ela não consegue explicar porque ela não sabe o que ela está sentindo, ela não sabe como ensinar isso. Então vai aqui as primeiras dicas. Antes de você perder a cabeça, colocar sua luva de boxe para poder ficar falando, deixa essa criança aí que tá fazendo manha. Antes de você rotular essa criança como uma criança manhosa ou birrenta, vale você primeiro observar se as necessidades fisiológicas dela está atendida. Se a criança tiver com tudo atendido, não tá com fome, não tá com sono, a rotina dela não é uma rotina chata, se você perceber que não é nenhum desses, aí você vai para a próxima. Pode ser emocional. Como assim emocional? Às vezes ela só está querendo te dizer alguma coisa e não encontra palavras, ela não consegue nomear aquilo que ela quer e aí ela procura uma forma de te chamar a atenção. É assim, cada um usa as armas que tem. Né? Se você estiver querendo falar alguma coisa, você não consegue falar. Se você estiver no meio de uma guerra e tiver uma cadeira para jogar, você joga uma cadeira. Se você tiver uma faca, você usa uma faca. Cada um usa a arma que tem. Então, este é o ponto principal para você conseguir entender a sua criança. E não simplesmente falar para ela, fica aí, daqui a pouco você para de chorar. Eu não vou ficar olhando, deixa que se acalma sozinho. Não. Primeiro você tem que pensar quais podem ser as possíveis causas e depois o passo número 2 é você acolher essa criança. E quando eu digo acolher a criança, não é fazer a criança se sentir uma boboca, uma Zé doida. Porque tem mãe que chega e fala, o que você quer? Você quer um doce? Você quer isso? Você quer aquilo? E não é isso, não é paparicar. Você paparicando a criança, você só está fortalecendo a birra dela e ela sabe que cada vez que ela fizer birra, você vai paparicar cada vez mais. Não é sobre isso. Quando a gente fala em você acolher a criança, é quando você consegue entender. Por exemplo, você lembra que a criança comeu já faz tempo, então você vai falar para ela, nossa, eu tô com uma fome. Você tá com fome também? A criança tá lá, você tá chorando, você quer tal coisa no mercado, por que você quer isso? Nossa, tá com uma cor bonita, parece apetitoso. Eu acho que se eu fosse você, eu também ia querer isso. Você vai ali falar com a criança de uma forma como se você fosse a criança, mas não sendo a criança, né? Eu também queria um desse. Não tem vozinha, não tem carinha, não tem nada. É tom de voz de acolhimento, olho no olho e entender genuinamente o que essa criança está querendo ganhar com essa birra. Se ela tiver com fome, você vai falar, nossa, isso aqui parece gostoso. Se ela tiver cansada, nossa, quando a gente tá cansado, às vezes a gente quer comer alguma coisa gostosa, né? Mas esse aqui eu não posso comprar agora. Isso pensando em mercado, que é onde que as crianças mais fazem birra, né? Se você estiver na casa de alguém, com algum amiguinho, seja lá a situação que você tiver, primeiro você vai ter que entender o que será que essa criança tá querendo com essa birra. Ela só é birrenta mesmo. Não existe criança só birrenta. Isso tudo é comunicação e ela não tem recurso suficiente para falar de uma forma madura. Lembra disso, na hora da birra,
Cada um usa a arma que tem. Se a sua criança está precisando gritar, espernear, é porque é só assim que ela acha que ela vai conseguir o que ela quer. E você, adulto, eu te pergunto, quais são as armas que você tem para lidar neste momento? Você que é o adulto precisa construir as suas armas para que quando a criança tiver um ataque, você não fique pensando, vixe, essa criança tá doida, deixa ela pra lá. Não é isso. Você constrói as armas que você quer para poder usar no momento que você precisa. Eu não vou falar arma, vamos falar ferramenta. Você constrói as ferramentas. Quais são as ferramentas que você pode construir antes da birra para que você, na hora da birra, pode usar? Número 1 é palavras que você usa com a criança no momento em que ela está muito bem. No momento que ela tá calma, que ela tá tranquila, que ela tá feliz, no seu dia a dia, você pode falar para ela coisas do tipo: os problemas se resolvem com facilidade quando a gente respira. Ou no momento que você tá muito feliz com ela, nossa, como é bom se sentir bem quando a gente respira. Respirar é sempre muito bom para a criança sair daquela coisa de birra, né? Você pode sempre tocar em algum lugar dela, assim, fazer um carinho para que ela se sinta acolhida na hora que ela tiver birra. Lembra, ela só faz birra se alguma coisa não estiver sendo entendida. Ela quer que você entenda ela e ela usa birra para isso. E você precisa lembrar ela de momentos bons, seja com um toque na cabeça, seja com uma palavra que você use, mas isso você precisa construir antes. E combinar com ela. Quando a gente falar que a vida é boa, você vai lembrar de como a vida é boa. Olha como a vida é boa. A gente tá aqui nesse parque agora, oh, vida boa. Isso você constrói antes. Você precisa conhecer sua criança e saber do que ela gosta. Outra coisa interessante que tem para você também é você entender o que é que ela tá querendo de você e que você não tá conseguindo entender. Então você pode perguntar para ela: eu sei que você quer alguma coisa, mas eu não tô entendendo. Seja sincera com ela. O que você não pode fazer nunca trate ela como se ela fosse uma louca varrida que estivesse fazendo como se ela fosse a pior pessoa do mundo fazendo birra. Isso não funciona. Isso só mostra para ela que você tá em confronto com ela, que você não entende ela, que você não quer ajudar ela. Nunca faça isso. Sempre esteja disposto e esteja presente nessa hora. Não é deixar a criança gritar no supermercado ou sair quebrando tudo. Ela não pode fazer isso, não deve fazer isso. Você precisa só orientar e ter ferramentas antes. Então, ferramenta número 1 é você criar antes palavras e toques que vai lembrar da criança que ela consegue se acalmar. Ferramenta número 2 é você não deixar ela gritando, atordoada e sozinha e dizer que ela pode fazer o que ela quiser até ela se acalmar sozinha. Ela não se acalma sozinha, ela precisa de você com ela. Ferramenta número 3. A ferramenta número 3, se você acha que é alguma coisa relacionada ao seu filho, você está enganado. A ferramenta número 3 é você mesmo. Normalmente, a criança escolhe fazer birra quando tem pessoas perto, quando está em lugares que não pode, onde tem que estar silêncio. Então, ela olha para você e ela pensa: ah, agora você vai fazer o que eu quero. E aí você fica: ai meu Deus, fica quieto, não pode falar. Ai, não dá para... Tira isso. A ferramenta número 3 é você lembrar que não tem a ver com quem está em volta, não tem a ver com um lugar, que aquelas pessoas que estão ali, talvez julgando, pensando, olhando, elas são só passagem na sua vida, passagem no seu dia. Você precisa lembrar que essa criança está hoje e estará por muito tempo na sua vida. Então, quem está em volta não dá. Então, você cria palavras na sua cabeça também do tipo: essas pessoas não estão pagando minha conta, essas pessoas não são mais importantes do que essa criança que está na minha frente. E aí, você vai criar, é como se você criasse, imagina assim, ó, um escudo gigante entre você e a sua criança, e você tem todo o tempo do mundo para acolher essa criança. E se for necessário, pega essa criança no colo, leva para um lugar reservado onde seja só vocês dois. E aí você consiga entender essa criança. Outra coisa importante é a tal da frase: em casa a gente conversa. Birra, a gente não rotula a criança e fala: você é birrenta mesmo, você é manhosa mesmo. A gente não faz isso. A gente não pode rotular a criança. E a gente não resolve birra com violência e agressividade. Mas, para cada birra que essa criança tem, precisa ter um
tempo longo de conversa depois que a birra passa e entender a birra. Olha, a gente estava em tal lugar, você fez tal coisa, eu fiz tal coisa e agora tá tudo bem, não tá tudo bem? Tá tudo bem, que legal. Mas da próxima vez que você quiser tal coisa, como que você pode agir que não seja se jogando no chão, ou gritando, ou batendo, ou sei lá o que a criança faz com birra pra você? Conversar com a criança depois da birra é tão importante como quanto conversar com ela antes e o tanto que você se controla durante a birra. Então, a birra da criança tem a ver com antes, durante e depois. Depois da birra, você realmente precisa orientar ela para que da próxima vez ela não cometa essa mesma situação. Porque se ela fizer de novo, você vai falar, lembra daquela vez? A gente conversou sobre isso e a gente combinou. Sabe aquela frase, combinado não é caro, que as pessoas falam? É real. Você pode usar isso quantas vezes você quiser. E as minhas 3 dicas de birra, 4 dicas de birra, acabam por aqui e eu acho que foram ótimas. Eu acho que você tem que testar essas dicas que eu falei, você tem que aplicar ela na sua vida e essas dicas de birra, você acha que é só com criança? Não, 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 não. É com todo mundo. Essas dicas sobre birra, frustração e tudo mais, você pode aplicar em todas as áreas da sua vida, não importa a idade das pessoas. Você sabia que muitas das vezes a causa da birra da criança é por falta de conexão com o adulto que está do lado? E essa falta de conexão, às vezes, é por excesso de elogios genéricos. Meu nome é Shizuka Miyawaki e eu criei um vídeo sobre como elogiar corretamente seu filho. E você clica aqui para assistir e depois me contar o que você achou aqui nos comentários. Lacrei de novo. Pode parar, por favor?